Você já se sentiu seco por dentro? Como se sua fé estivesse estagnada, sua esperança evaporando e sua alma caminhando por um deserto sem fim? E se eu te dissesse que há um rio fluindo direto do coração de Deus, capaz de tocar as áreas mais áridas da sua vida? Hoje, em Ezequiel 47, somos levados a uma das visões mais poderosas e restauradoras da Bíblia, o rio que sai do templo. Acompanhe comigo os primeiros versículos. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo, para o leste. A água fluía do lado sul do templo, ao sul do altar. O que vemos aqui não é um rio comum, não é uma nascente geográfica ou um curso d'água natural. É um fluxo sobrenatural, espiritual, que nasce no altar, do lugar da adoração, do centro da presença de Deus. E esse detalhe é fundamental. O rio não começa fora, começa dentro, dentro da casa, dentro do templo. A restauração que muda o mundo começa primeiro no altar. Começa quando a glória volta a habitar o lugar santo. Começa quando o culto é restaurado e a presença de Deus volta a ser o centro de tudo. Perceba que esse rio nasce pequeno, um filete, um fio d'água saindo discretamente da base do altar. Mas Deus não despreza começos pequenos. A água começa sutil, mas vai ganhando volume. E Ezequiel é chamado a caminhar dentro dela. Primeiro, a água dá nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, até que se torna um rio tão profundo que não se pode atravessar andando, só a nado. Isso nos ensina algo poderoso. A vida com Deus é progressiva. A presença dele se revela em níveis, e quanto mais você se entrega, mais fundo você vai. Alguns se contentam com a água nos tornozelos, tocam o superficial da fé, sentem o frescor do culto, mas não mergulham na transformação. Outros vão até os joelhos, um pouco mais de oração, mais entrega, mais temor, mas ainda resistem ao chamado de ir além. Mas o convite do Espírito é para mergulhar, para se render completamente, para deixar o chão, para não ter mais controle dos pés, mas fluir conforme a corrente da vontade de Deus. E aqui está a verdade. Há um ponto na jornada espiritual em que você não controla mais. Você não decide o ritmo. Você é conduzido. Você é carregado. Você é imerso. E talvez seja esse o maior desafio para muitos de nós. Deixar o controle, soltar o chão, confiar na profundidade. Ezequiel diz que o homem que o guia, provavelmente o anjo da visão, o faz medir a cada 1000 côvados, e a cada trecho, a profundidade aumenta. Isso nos mostra que há um processo, que há etapas, que há um crescimento espiritual possível, se estivermos dispostos a andar. Mas muitos param no meio do caminho, se acomodam com o nível raso, acham que já viram tudo, já sentiram tudo, já sabem tudo, mas Deus está dizendo, ainda há mais presença, mais revelação, mais profundidade. Agora, observe o que o texto revela sobre o efeito desse rio. Ele flui para o deserto, passa pela região árida, chega até o Mar Morto, um símbolo de morte, de estagnação, de improdutividade. E ali, onde não havia vida, tudo começa a florescer. Peixes, árvores, frutos, cura. Onde a presença de Deus chega, a morte retrocede. O sal se transforma em fertilidade. O que era estéril se torna fértil. O que era vazio, agora transborda. Esse rio é Cristo. Esse rio é o Espírito. Esse rio é a palavra viva que sai do altar e invade as regiões secas da existência humana. E ele pode tocar sua casa hoje, sua família, seu casamento, seu ministério, seu emocional, seu íntimo. Não importa o quão salgado esteja seu mar interior. Não importa o quão morto esteja o seu solo. O rio ainda flui. E onde ele chega, a vida. Repare também no final do trecho. Às margens do rio nascem árvores, frondosas, frutíferas, com folhas que não murcham e frutos que nunca faltam. Elas são regadas continuamente. Elas estão conectadas à fonte. Elas não dependem de chuva ou estação. Elas vivem pela constância do fluxo. E o texto diz algo mais. Suas folhas servem de remédio.
é uma imagem do povo de Deus, das vidas transformadas pelo rio, que agora se tornam fonte de cura, de consolo, de sombra, de alimento. Quando você mergulha no rio, você se torna parte da resposta de Deus para o mundo. Você se torna árvore plantada junto às águas. Você se torna alguém que floresce em meio ao deserto, que dá fruto fora da estação, que leva cura onde havia dor. E essa é a promessa de Ezequiel 47. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas existir, mas frutificar. Não apenas resistir, mas restaurar. O rio está fluindo. E a pergunta é: até onde você está disposto a ir? Só com os pés, com os joelhos, até os lombos? Ou está pronto para mergulhar? Ao continuar a visão em Ezequiel 47, somos levados a entender que aquele rio que flui do altar é mais do que um símbolo de restauração. Ele é uma convocação, um chamado divino à profundidade, à entrega, à missão. Porque Deus não nos convida a apenas contemplar o rio, Ele nos convida a entrar, a andar por ele, a sermos transformados por ele e depois a nos tornarmos parte dele. O rio começa no altar, mas não termina ali. Ele percorre caminhos, desce pelas regiões mais secas, invade lugares mortos, até chegar ao mar. Esse é o movimento da presença de Deus, sempre de dentro para fora, sempre da adoração para a missão, sempre do templo para o mundo. E aqui há uma revelação crucial. Se o rio de Deus está fluindo, ele não pode ser retido. Ele precisa seguir, precisa correr, precisa alcançar. E nós, que fomos tocados por esse rio, somos chamados a abrir canais e não a construir represas. Quantas vezes tentamos reter o que recebemos? Guardamos para nós as palavras, as curas, as experiências. Achamos que a presença de Deus é só para nosso alívio pessoal. Mas não é. A presença de Deus é para ser compartilhada, é para tocar outros, é para fluir através de nós. Por isso Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não apenas um rio que vem até nós, mas um rio que sai de nós. Porque quem mergulha no rio do Espírito se torna também uma fonte, uma nascente, um canal. Ezequiel vê o rio passando pelo deserto, e o deserto é sempre uma figura do lugar onde falta vida, direção, fertilidade. Lugar de escassez, de vulnerabilidade, de sede. Mas o rio passa por ali e transforma tudo. Essa é a missão da igreja. Esse é o chamado da nossa geração. Não viver apenas dentro das quatro paredes, mas deixar que o que flui do altar alcance o deserto. O Evangelho não é um lago fechado. É um rio que corre, que rompe barreiras, que atravessa territórios, que transforma geografias e biomas espirituais. Agora pense, quais são os desertos ao seu redor? Quem está seco perto de você? Quem vive à margem da fé sem acesso à vida verdadeira? Você foi chamado para ser um canal, para levar o rio, para conduzir a água. Ezequiel descreve que onde quer que esse rio passe, há vida. Vida abundante, peixes em grande número, árvores frondosas nas margens, sombra, fruto, remédio. O que isso nos ensina? Que a presença de Deus não apenas ressuscita o que estava morto, mas gera produtividade, multiplicação, cuidado, sustento. E isso é maravilhoso, porque Deus não quer apenas nos tirar da morte. Ele quer nos levar à vida abundante. Veja, o Mar Morto, onde esse rio chega, é um dos lugares mais salinos e estéreis do planeta. Nenhum peixe sobrevive ali, nenhuma planta cresce em suas margens. É símbolo de morte total. Mas quando o rio chega, tudo muda. E não é um milagre apenas estético, é estrutural. A água salgada é transformada em água doce. A química do lugar é alterada. A natureza responde ao toque da presença. Esse é o poder do mover de Deus. Ele não apenas melhora, ele transforma. Não apenas ajeita, ele recria. Talvez existam áreas em sua vida que parecem irreversíveis, marcas que você carrega há anos, feridas antigas, padrões que se repetem, mas o rio está fluindo, e onde ele chega, até o que era considerado morto volta a viver. Ezequiel diz que onde esse rio chega, tudo viverá.
Não é exagero, é promessa. É o que Deus quer fazer em você, na sua casa, no seu interior, na sua história. Mas é preciso permitir que o rio entre, que ele flua, que ele vá além da superfície, que ele te leve a lugares onde seus pés não alcançam, e principalmente é preciso deixar que ele siga adiante, para que outros também sejam tocados, para que o deserto se torne jardim, para que o mar morto da nossa geração conheça a fonte da vida verdadeira. Talvez você esteja perguntando, mas por onde eu começo? Como posso deixar esse rio fluir através de mim? Comece voltando ao altar. Lembre-se, o rio nasce ali, não na estratégia, não no ativismo, não na performance, mas na presença. Volte a priorizar a intimidade, a oração, a palavra, o secreto. E então, deixe que o que começa dentro transborde para fora. Na sua fala, no seu serviço, no seu testemunho, na sua compaixão. Ezequiel não ficou parado às margens. Ele andou, mediu, se afundou. Foi até o ponto onde já não conseguia andar, apenas nadar. Talvez essa seja a hora de você parar de andar por conta própria e deixar o Espírito te conduzir, deixar o rio te carregar, deixar Deus decidir o ritmo, porque o rio ainda está fluindo e quem se entrega à corrente do céu nunca mais volta para o deserto. Ao prosseguir na leitura de Ezequiel 47, encontramos algo que, à primeira vista, pode parecer técnico, a descrição das fronteiras da terra de Israel. Mas aqui, como em toda a visão, há muito mais do que geografia. Há propósito, há aliança, há restauração. Depois de mostrar o rio, Ezequiel ouve do Senhor a redefinição dos limites da terra. E isso é profundamente simbólico, porque o rio que flui do templo não apenas cura o que estava morto, ele também redesenha os territórios. Deus está dizendo, agora que a minha presença voltou, agora que o templo foi restaurado, agora que a adoração foi purificada, é tempo de reposicionar meu povo. É tempo de dar a cada um a porção que lhe pertence. É tempo de repartir a herança. Perceba como isso é coerente com a lógica do reino. Primeiro, Deus restaura o altar. Depois, restaura a vida. E então, restaura o propósito. Porque não basta apenas sobreviver. Não basta apenas ser curado. É preciso viver no lugar certo, na porção certa, no centro da vontade de Deus. As fronteiras descritas em Ezequiel 47 são muito mais do que linhas no mapa. Elas são um testemunho de que Deus não esqueceu as promessas, que Ele ainda honra sua palavra, que Ele tem um lugar para cada tribo, para cada família, para cada filho. E isso também fala conosco hoje. Quantas vezes, depois de restaurados, ficamos perdidos sobre onde nos encaixar? Sabemos que fomos curados, que voltamos à vida, que recebemos o perdão. Mas qual é o próximo passo? Qual é o nosso território? Onde devemos plantar raízes? Ezequiel 47 responde: Deus tem uma herança para você, uma porção, uma vocação, um espaço, uma missão. Você não foi chamado apenas para existir no corpo de Cristo, mas para ocupar seu lugar, para frutificar onde Ele te plantou, para se estabelecer sob a bênção da terra que Ele designou para sua vida. E isso nos desafia a abandonar a comparação, a inveja, o desejo de ocupar o lugar do outro. O texto mostra que cada tribo recebe sua parte, e ninguém precisa invadir a terra alheia. Ninguém precisa forçar o que Deus não deu, porque o que Ele separou é suficiente, é bom, é justo. Esse senso de limite é importante, porque o mesmo Deus que nos dá liberdade também nos dá direção. E a verdadeira maturidade espiritual é saber até onde ir e onde parar, saber qual é o meu campo e qual é o do outro. Veja, o rio trouxe vida, mas as fronteiras trazem estrutura, porque sem limites não há comunhão, só confusão. Sem ordem não há paz, só disputa. E o Senhor está levantando uma geração que entende isso, que ama o mover do Espírito, mas também honra a estrutura, que busca a glória, mas respeita os limites. A sequência do capítulo nos mostra ainda outro detalhe precioso. Deus ordena que os estrangeiros que vivem entre o povo, aqueles que geraram filhos em Israel,
também recebam porção da terra. Algo inédito e surpreendente dentro do contexto da antiga aliança. Ele diz: distribuam esta terra como herança para vocês e para os estrangeiros residentes no meio de vocês. Eles deverão ser para vocês como israelitas de nascimento. Receberão uma herança entre as tribos de Israel. Aqui vemos o coração inclusivo de Deus, a antecipação da nova aliança, o prenúncio do Evangelho, porque o rio da graça não faz distinção. Ele alcança judeus e gentios, naturais e estrangeiros, homens e mulheres, aqueles de dentro e os de fora. Essa é uma revelação grandiosa. Mesmo no Antigo Testamento, Deus já estava revelando que sua bênção era para todos, que sua terra era ampla, que sua mesa era grande, que o seu rio alcançaria além das tribos, além dos limites étnicos, além das barreiras culturais. E hoje, isso se cumpre em nós. Fomos enxertados na promessa, participamos da herança, recebemos a mesma porção, temos acesso ao mesmo altar, bebemos da mesma água. Isso nos chama à humildade. Nos livra da arrogância espiritual. Nos impede de tratar o outro como intruso. Nos lembra que todos somos estrangeiros que foram adotados pela graça. E também nos leva à missão. Porque se Deus inclui os que estão de fora, nós também devemos incluir. Se Ele repartiu a terra com os estrangeiros, nós também devemos repartir a vida com os que ainda não conhecem o rio. Pense, quem está à sua volta sedento, mas ainda fora da promessa? Quem ainda não sabe que há uma terra preparada, uma porção garantida, um lugar reservado? Talvez Deus queira usar você como ponte, como canal, como testemunha, porque o rio não para no templo, nem termina na fronteira. Ele continua fluindo, e onde chega, convida, cura e inclui. Essa é a beleza do reino, a glória da presença, a justiça da herança. Deus está restaurando tudo: o altar, a vida, o território, a identidade e a comunhão. E quando o rio flui assim, do alto até as margens, do templo até os confins, tudo é reorganizado, tudo ganha vida, tudo se alinha com o céu. Ao meditarmos mais profundamente em Ezequiel 47, algo se torna ainda mais claro. O rio que flui do templo não apenas toca geografias externas, ele revela também os contornos da geografia interior do nosso coração. Porque há desertos dentro da alma, há mares mortos dentro do peito, há áreas onde o sal da mágoa, da culpa ou da incredulidade secou tudo ao redor. E a promessa do Senhor é que esse mesmo rio pode tocar esses lugares escondidos, silenciosos, esquecidos. Veja como Deus é detalhista. Ele não apenas envia o rio, ele mostra a trajetória, a direção, o alcance. E mais do que isso, ele mostra o impacto. Onde o rio chega, tudo vive, tudo floresce, tudo frutifica. E aqui está uma chave espiritual. Onde não há vida, é porque o rio ainda não chegou. Onde há estagnação, é porque algo está bloqueando o fluxo. Onde há morte espiritual, é sinal de que precisamos voltar à fonte. Não se trata de esforço humano, mas de conexão, de rendição, de deixar o rio passar. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Você crê, mas não sente mais vida fluindo. Você ora, mas tudo parece seco. Você caminha, mas o solo é duro. Então ouça a voz do Espírito. O rio ainda está fluindo, e ele pode tocar você agora, pode lavar sua mente, desobstruir seus sentimentos, purificar suas motivações, inundar seu coração. Mas é preciso abrir espaço, é preciso remover os entulhos, é preciso deixar que o Espírito sonde, revele e transforme. Esse rio não respeita barreiras humanas, ele atravessa tudo, rompe tudo, alcança tudo. E há um segredo aqui. Ezequiel não apenas vê o rio, ele anda por ele. Ele se movimenta, ele mede, ele se aprofunda. A espiritualidade madura é aquela que caminha com o Espírito, que não se acomoda na margem, que não observa à distância, mas que entra, se envolve, mede seus passos. E veja, a cada 1000 côvados a profundidade aumentava. Isso nos ensina que a jornada com Deus
é feita de marcos, de avanços, de níveis. Você não precisa estar onde esteve ontem. Você pode estar mais fundo hoje, mais rendido, mais sensível, mais transformado. Mas isso exige disposição, coragem, fé. Deixar o chão, como Ezequiel fez, é admitir que você já não quer o controle. É confiar que o rio vai te levar aonde os pés jamais te levariam. E mais, o texto revela que o homem, o guia celestial, o traz de volta à margem. Depois de nadar no rio, Ezequiel retorna à beira. Mas agora tudo mudou. Ele vê árvores, fruto, sombra, cura. O que isso revela? Que o mergulho muda a perspectiva. Que quem já nadou no rio olha a margem com outros olhos. Que a vida comum se torna sagrada. Que a missão começa quando a experiência transborda. Não basta mergulhar. É preciso voltar com propósito, com frutos, com cura. Ezequiel vê que as árvores produzem fruto mês após mês e que suas folhas são remédio. Essa é uma imagem poderosa do que Deus quer fazer com quem se aprofunda. Transformar em árvore plantada junto a ribeiros. Dar frutos contínuos, mesmo fora da estação. Oferecer sombra a quem caminha exausto. Gerar cura com palavras, atitudes, presença. Você foi chamado para isso. Para ser alguém que carrega cura, que oferece descanso, que produz fruto em todo o tempo. Não por mérito, mas por conexão com o rio. Se as suas raízes estão na presença, seus frutos não dependem do clima. Não oscilam com o humor. Não murcham com a pressão. Não cessam com o inverno. Eles continuam, porque vêm de dentro, do espírito, do rio que não seca. E há mais um detalhe lindo. O texto diz que as folhas não murcham. Mesmo as folhas, aquilo que parece periférico, decorativo, são preservadas. Isso nos mostra que Deus cuida até dos detalhes, que Ele sustenta não só o essencial, mas também aquilo que parece pequeno. As folhas também são importantes, também servem, também curam. Tudo o que está ligado ao rio recebe sentido, função, vida. E aqui voltamos à nossa responsabilidade. Se somos árvores plantadas junto às águas, o que temos oferecido? Fruto ou aparência? Sombra ou julgamento? Remédio ou amargura? O mundo está cheio de gente caminhando à beira do mar morto. Gente sedenta, que procura por um sinal de vida, por uma árvore que ofereça algo real, por alguém que tenha passado pelo rio e voltado diferente. Talvez você seja a única árvore na margem onde essa pessoa passa. Talvez seu abraço, sua palavra, sua oração seja o remédio que ela precisa. Talvez sua constância no secreto, sua fidelidade no simples, sua presença no dia a dia seja o fruto maduro que Deus quer usar. Não despreze o que você carrega. Se vem do rio, tem poder. Se vem da presença, tem propósito. Se nasce da adoração, tem cura. Ezequiel não viu um show. Ele viu um fluxo, não viu um espetáculo, mas uma realidade invisível se tornando visível. É isso que o Espírito quer fazer. Não criar um evento, mas estabelecer um ambiente, onde o rio flui continuamente, onde a vida é preservada, onde a cura é liberada, onde o fruto nunca falta. Esse é o plano de Deus para a sua vida. E essa é a missão para a qual Ele está te chamando. Ao encerrar a visão do rio em Ezequiel 47, fica evidente que essa não é apenas uma profecia para Israel. É uma mensagem eterna para todos os que desejam viver uma vida cheia da presença de Deus. Um chamado a sair da superfície, a abandonar a margem, a mergulhar, a deixar-se conduzir. Porque o Espírito Santo ainda flui como um rio, ainda cura, ainda transforma, ainda redefine fronteiras. Ainda faz brotar árvores no deserto. Ainda multiplica frutos onde antes só havia sequidão. Essa visão não é uma lembrança, é um convite. Deus está dizendo: quero te levar a águas profundas. Quero tocar o que está seco. Quero fazer de você não apenas alguém restaurado, mas alguém que carrega a restauração. Você percebe isso? A visão começa no altar, mas termina na missão. Começa com a glória de Deus fluindo do templo, mas termina com árvores frutificando nas margens, levando cura para muitos.
O mover de Deus sempre tem um propósito além de nós. Não é só para nos renovar, é para nos transformar em canais, em instrumentos, em respostas. Ezequiel não voltou da visão com medalhas, voltou com marcas, com entendimento, com responsabilidade. Ele viu o que Deus quer fazer e agora precisava viver à altura disso. Que essa é a nossa responsabilidade também. Se vimos a glória, que ela brilhe em nós. Se sentimos o rio, que ele flua através de nós. Se ouvimos a palavra, que ela ecoe em nossos passos. Talvez você tenha caminhado muito tempo na margem. Talvez até tenha molhado os tornozelos, mas não teve coragem de seguir. Ou quem sabe chegou até os joelhos ou os lombos, mas ainda hesita em se soltar completamente. Hoje é dia de confiar, de se lançar, de deixar o rio te carregar. Não importa o quão árido esteja seu interior, nem o quanto de sal endureceu seu coração. O rio pode curar isso também. Pode dessalinizar suas emoções. Pode amolecer seu espírito. Pode gerar nova vida onde tudo parecia morto. E se você já foi tocado por esse rio, então é hora de lembrar. Você agora é árvore, plantada, firmada, frutífera. Não para sua própria glória, mas para que outros sejam alimentados. Para que outros encontrem sombra. Para que suas folhas, suas palavras, seus gestos, sua intercessão curem feridas que ninguém mais vê. O que Deus quer fazer em nós é abundante demais para ser contido. É intenso demais para ser isolado. É profundo demais para ficar na superfície. Por isso que neste dia você possa fazer uma oração sincera. Senhor, leva-me mais fundo. Rompe os medos que me seguram. Remove os bloqueios que impedem o rio. Faz de mim não apenas alguém que vê o mover, mas que vive o mover. Que eu seja uma árvore junto às águas, que minha vida seja uma extensão do teu rio. E agora, quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra viva, por esse rio que flui do teu altar, por essa presença que atravessa desertos e ressuscita o que estava morto. Senhor, toca agora cada coração que ouviu essa mensagem. Entra nas regiões áridas, sonda os mares mortos da alma. Faz brotar vida onde só havia dor. E planta, Senhor, árvores frutíferas em cada um de nós. Que sejamos homens e mulheres que carregam a tua presença com fidelidade. Que não se contentam com a margem. Que não têm medo das águas profundas. Que vivem conduzidos pelo Espírito. Abençoa cada família, cada casa, cada caminhada. E que por onde passarmos, o rio também passe. E que por onde falarmos, a cura também chegue. E que por onde servirmos, frutos também nasçam. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, se essa palavra falou com você, eu te peço algo muito simples, mas muito importante. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém. Envie para um amigo que esteja vivendo um tempo de aridez. Talvez, por meio dessa mensagem, o rio de Deus vá alcançar alguém que você ama. Quando você curte, comenta e compartilha, as plataformas entendem que essa mensagem é relevante e mais vidas podem ser tocadas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora. Ative o sininho para continuar acompanhando cada novo estudo, cada nova revelação da palavra. Que o rio do Senhor continue fluindo na sua vida e que você nunca mais se contente com águas rasas. Receba essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém.